Alienação parental. Esse tema é um tema que vai abranger um pouco do direito das famílias, então tem alguns conceitos que a gente vai precisar entender. Por isso a gente vai trabalhar hoje, além da Lei de Alienação Parental, que é essa Lei 12.318, a gente vai trabalhar alguns artigos do Código Civil, mais precisamente os artigos 1583 e 1584. Eu gostaria que vocês abrissem aí. Bom, quando é que se dá alienação parental? Aí a gente tem o conceito, que é o conceito que está previsto na própria lei, né? Na lei 12.318. Né? Muitas vezes, gente, quando existe a ruptura da vida conjugal, um dos cônjuges não consegue elaborar muito adequadamente o luto da separação e o sentimento de rejeição, de traição, faz surgir um desejo de vingança e desencadeia um processo de destruição, de desmoralização, de descrédito do ex-parceiro ou da ex-parceira. Nesse momento, o filho é utilizado como instrumento de agressividade, muitas vezes como moeda de troca, ou como a gente costuma dizer, como bucha de canhão, entre aspas, né? E é induzido a odiar o outro genitor. Trata-se de uma verdadeira campanha de desmoralização. A criança ou adolescente é induzida a se afastar de quem ama e de quem também a ama. Né? Isso gera uma contradição de sentimentos e a destruição do próprio vínculo entre ambos. Né? E aí se instala o que a gente chama de alienação parental. Então, como é que a lei define alienação parental? Ela diz: considera-se o ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção dos vínculos com este. Quais são, então, as principais causas? Como a gente viu aí, as principais causas são os sentimentos, né, de desprezo, né, de luto mal elaborado, de uma separação, na maioria das vezes. Ou, como a gente viu, várias pessoas, ou são vários os atores que podem perpetrar alienação parental. Os avós ou qualquer, né, além dos próprios genitores, os avós ou qualquer pessoa que tenha criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Então, na verdade, a gente tem situações clássicas, né? As situações clássicas são aquelas em que a alienação parental ela é perpetrada por um dos genitores, normalmente aquele que detém a guarda da criança ou do adolescente. Mas também pode ser perpetrada pelos avós. Às vezes um avô, uma avó que não gostava do ex-marido, da ex-mulher, né, da criança ou do adolescente, vai fazendo essa campanha de desqualificação. Mas às vezes nem é isso. Pode ser, por exemplo, uma babá, pode ser, por exemplo, um cunhado ou uma cunhada, um ex-cunhado, um ex-cunhada. Pode ser até mesmo a escola, um professor, um coordenador, certo? Quando vai fazendo essa. Por quê? O que significa essa alienação parental? É qualquer campanha de desqualificação do genitor, né? Ou dos avós, etc. Então, isso é alienação parental. É essa campanha de desqualificação, é essa campanha de interferência na formação psicológica da criança e do adolescente, né? Produzida, como está dizendo aí, promovida ou induzida por quem tem essa autoridade emocional, né? Sobre a criança ou adolescente para que repudie o genitor, para que cause prejuízo
no que diz respeito a esse vínculo entre a criança, adolescente e o genitor. Como é que isso pode acontecer, né? Nas situações clássicas, por exemplo, de separação, ela acontece quando, por exemplo, é, o outro genitor refaz a vida, o genitor não guardião, por exemplo, refaz a vida e o genitor guardião não. Então, é aquele discurso que a gente conhece. Ah, você vai ver. Quando seu pai casar de novo, ele vai esquecer que você existe. Porque quando o pai se divorcia, ele acaba se divorciando dos filhos também. Então, quando ele tiver outros filhos, aí mesmo ele não vai lembrar que você existe. E aí vai incutindo essas ideias na cabeça da criança e do adolescente, e dependendo do tipo de guarda que existe, esse discurso vai ficando muito frequente e a criança e o adolescente vai acreditando. Por quê? Porque quem faz esse discurso é alguém em quem ele confia, é alguém que o ama e alguém que ele ama e que ele não vai imaginar que está mentindo para ele. Então, quanto menor é a criança, mais esse discurso parece um discurso verdadeiro. E quanto mais longo o período que ele fica afastado do outro genitor, mais consolidado esse discurso vai se tornando. Então, por exemplo, naquelas situações clássicas da chamada guarda unilateral, em que normalmente o pai, por exemplo, só vê a criança de 15 em 15 dias, no final de semana de 15 em 15 dias, a mãe, por exemplo, tem 15 dias para, entre aspas, ir fazendo a cabeça da criança com esse discurso, e um final de semana muitas vezes não tem o condão de desfazer isso. Por quê? Porque a relação vai ficando esgarçada, a intimidade vai ficando dissolvida, né? Naquela longa distância, né? Então o gol que o menino fez no colégio, né? na segunda-feira, 2 semanas depois ele nem lembra mais daquele gol para contar com entusiasmo, né? Aquela façanha, certo? Então tanto as vitórias como os carões, né? Que são importantes na formação daquela criança, daquele adolescente, vão ficando desgastados, vão ficando amarelados. Então, a intimidade que é importante para forjar essa cumplicidade do cotidiano vão ficando desgastados, né? Isso acontece muito na modalidade da guarda unilateral, que é tão frequente nos processos de separação. Na verdade, gente, nós temos uma grande modalidade de guardas. Se você abrir aí o seu Código Civil no artigo 1583, ele vai se referir apenas a duas, mas não são só essas duas que nós temos. Ele vai dizer aí no artigo 1583, a guarda será unilateral ou compartilhada. Aí ele diz no parágrafo 1º, compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua, e por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Parágrafo 2º. A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e objetivamente mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, saúde e segurança e educação. Parágrafo 3º. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. Artigo 1584. A guarda unilateral ou compartilhada poderá ser
requerida por consenso pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução da união estável ou em medida cautelar. Inciso 2. Decretada pelo juiz em atenção às necessidades específicas do filho ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai ou com a mãe. Certo? Então, mas além dessas, a gente tem a chamada guarda alternada, né? O que é a guarda alternada? Que muitas vezes se confunde com a guarda compartilhada, mas não é a mesma coisa. A guarda alternada é aquela, por exemplo, em que a criança passa uma semana com o pai, uma semana com a mãe, ou então um mês com o pai, um mês com a mãe, ou então um semestre com o pai, um semestre com a mãe. Isso muitas vezes acontece quando os pais moram em diferentes cidades ou diferentes países, né? Então, às vezes acontece essa tal da guarda alternada. A guarda alternada é aquela em que a criança tem dois endereços, o endereço do pai e o endereço da mãe. Essa é a guarda alternada, certo? Na guarda unilateral, a criança tem apenas um endereço, que vai ser ou o do pai ou a da mãe, e tem dias específicos para sair ou estar com o genitor não guardião, né? Que sempre foi a forma clássica de guarda entre nós, né? Então é aquela em que normalmente é um final de semana é um final de semana por semana, ou então a cada 15 dias ou a cada 10 dias. Essa é normalmente a guarda unilateral, certo? Mas a criança normalmente tem um endereço único. A guarda alternada é aquela em que ela tem dois endereços, né? Tem o endereço do pai, onde ela passa, por exemplo, uma semana com o pai e depois tem o endereço da mãe. Passa uma semana com a mãe, ou um mês com o pai, um mês com a mãe. Ou 2 meses com o pai, 2 meses com a mãe. Essa é a guarda alternada, por isso que alterna o endereço. Tem um outro tipo de guarda parecido com esse, que é a chamada nidação. Na nidação, quem tem um único endereço é a criança ou o adolescente. Então, na verdade, você tem 3 endereços aí. Tem o endereço do pai, o endereço da mãe e o endereço do filho. Aí, quem se muda periodicamente são os pais. Então, por exemplo, a criança permanece no endereço dela para não perder esse referencial de estar, esse referencial de pertencimento. Então, a criança tem o endereço dela, que é o que normalmente se critica muito na guarda alternada, é porque dizem que a criança perde o referencial de pertencimento. Então, na nidação, a criança tem o próprio endereço e são os pais que periodicamente se mudam para o endereço da criança. Né? Uma forma bastante dispendiosa, né? De guarda, né? Muito rara entre nós, né? Raríssima, inclusive. E tem a guarda compartilhada, né? Que tipo de guarda é essa? É aquela em que a criança efetivamente tem um único endereço, que pode ser ou o do pai ou a da mãe, mas ela permanece numa base residencial, só que as tarefas cotidianas continuam sendo exercidas comumente pelo pai e pela mãe. Como, professora? Por exemplo, se era o pai que levava ao colégio, mesmo que ele não esteja morando com a criança, mesmo que a base residencial não seja a dele, seja a da mãe, ele vai acordar mais cedo e vai continuar indo buscar as crianças para levar para o colégio. Quem é que ensinava a tarefa de matemática? Era o pai? Então é ele que vai continuar ensinando a tarefa de matemática, se não presencialmente, de maneira remota, mas é ele que vai continuar fazendo essas tarefas. Se quem levava para o balé era a mãe, é a mãe que vai continuar. Se tinha toda quarta-feira um jogo de vôlei com o pai e o filho e a filha lá no BNB, eles vão continuar fazendo essa atividade, ou seja, vai se tentar o mínimo possível mudar essa rotina, né, familiar envolvendo os filhos e o genitor
entre aspas, não guardião que eles tinham antes da separação. Para quê? Para que não haja aquilo que eu falei no início da aula, aquele esgarçamento da intimidade do cotidiano, para que o gol do início da semana não fique amarelado, para que ele possa continuar contando as novidades e continuar levando os carões necessários na necessária formação da personalidade dessa criança, desse adolescente, aonde a educação, né, e aonde os limites continuam sendo necessários e são ambos os pais que têm que dar. Então, essa é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada não é guarda alternada. A guarda compartilhada é aquela em que a participação cotidiana permanece, certo? E por isso que essa é a queridinha hoje em dia do direito das famílias. Por quê? Porque você se divorcia do seu cônjuge, mas você não se divorcia dos seus filhos, porque são relações diferentes, né? A relação que você tem com seus filhos é uma relação parental e essa é eterna, né? Não é uma relação afetiva, né? Marital, né? Mas é uma relação parental, certo? Então, quais são os principais agentes da alienação parental? Como eu disse para você no início, pode ser qualquer pessoa, pode ser o avô, a avó, o tio, uma tia, né? Pode ser como é que o professor pode ser agente da alienação parental? Quando ele desqualifica os pais. Por exemplo, um professor ou uma escola que diuturnamente, né, sempre marca a reunião escolar para as 9 horas da manhã. Qual é o pai ou a mãe que trabalha que pode estar numa reunião às 9 horas da manhã, né? Aí quando o pai não vai ou a mãe não vai, diz assim, seu pai faltou de novo a reunião, parece que ele não se interessa pelos seus estudos. Aí o que fica na cabeça da criança e do adolescente? Meus pais não estão nem aí para o meu futuro, né? Então, essa é uma mensagem que vai ficando subliminar na cabeça da criança. Os meus pais não estão interessados pelo meu futuro. Todas as demais mães estão aqui, ou então tem um pai aqui e os meus pais não estão, né? Então, isso é uma forma de, né, depreciar os pais diante dos filhos. E às vezes a escola faz isso, às vezes o professor faz isso, às vezes o coordenador faz isso, né? As babás também fazem isso, né? Então, normalmente quando um pai ou uma mãe contratam um babá é porque tem que trabalhar, né? Aí, quando a mãe chega de noite, a babá diz assim: não, meu filho, deixa a sua mãe descansar. Ela trabalhou o dia inteiro, ela não vai ter tempo para você, deixa ela descansar. O que fica na cabeça da criança? Minha mãe não tem tempo para mim. Ela só fica trabalhando, então ela só se interessa pelo trabalho, ela não se interessa por mim. Isso é uma forma subliminar de desqualificação da mãe enquanto mãe. Aí a criança agora só quer a babá, e a babá agora é super necessária. Então são formas de desqualificação, formas discretas, formas subliminares, mas ainda assim formas de alienação parental. E tem as formas mais ousadas, mais claras, mais óbvias. Eu não disse, avó lá, eu não disse que teu pai nunca prestou, isso sempre foi um encostado. Minha filha casou com ele, mas eu sempre disse que ele não valia nada. Então, são formas mais óbvias também de desqualificação. Na forma clássica, o casal está separado, mas nem sempre é assim. Muitas vezes pode haver a alienação parental mesmo dentro de uma relação de constância do casamento ou na constância da união estável. Quando? Quando essas desqualificações existem dentro da própria relação, né? Não é raro que o casal se desqualifique na frente dos filhos, causando esse medo, né, em relação aos filhos, no que diz respeito às características um do outro. Mesmo quando é de forma jocosa, é aquela coisa, né?
Mãe, me ensina a tarefa de matemática? Aí o pai vai lá e diz: tarefa de matemática? KKKK. Tua mãe erra conta até com máquina de calcular. Qual é a mensagem que fica na cabeça da criança? Papai não pode morrer, porque no que depender da mamãe a gente vai ficar burro. Ou então, pai, faz meu Nescau. Teu pai? Teu pai queimar até a água do café. Mensagem subliminar. Se a mamãe faltar, a gente vai morrer de fome, porque o papai é um incompetente na cozinha. Mesmo essas brincadeiras, se elas não forem recorrigidas na cabeça da criança, fica uma mensagem subliminar de incompetência em determinadas áreas com relação a um cônjuge, a um pai, a um genitor ou a outro. Então, muitas vezes essas mensagens são ditas em tom jocoso, em tom de brincadeira, mas às vezes elas são ditas em tom agressivo mesmo. E a criança ou adolescente vai interiorizando, internalizando esse discurso, certo? E isso é alienação parental, certo? Então, quem são as vítimas da alienação parental? Obviamente, as próprias crianças e adolescentes que estão sendo induzidas a acreditar nesse discurso, e a criança e o adolescente realmente acredita, porque quem faz o discurso é alguém que tem autoridade emocional e afetiva sobre ele. Então, eu acredito naquela pessoa que está falando. Aquela pessoa é alguém que me ama. Então, por que ele iria mentir para mim? Por que ele iria fazer um discurso tão maldoso? Então, você imagina aí o conflito emocional que essa criança está sofrendo. Na verdade, é uma violência emocional que ela está sofrendo. Então, a vítima é a criança ou adolescente, mas também é aquele que está sofrendo a própria alienação, certo? Seja o genitor, seja a genitora, ou muitas vezes alguém dessa família ampliada, um avô, um avô. Eu passei para vocês alguns documentários que falam a respeito disso. E um desses documentários é aquele A Morte Inventada. Um dos casos, né, um dos casos mais nefastos que a gente tem sobre isso é quando essa desqualificação, né, essa tentativa de repúdio a outro genitor se configura através de falsas memórias. E uma dessas falsas memórias, né, na sua forma mais nefasta, né, de afastar o outro genitor, às vezes pode ser até uma falsa memória de agressão ou abuso sexual. É um dos casos que acontece lá, um dos casos inclusive reais que acontece lá no documentário A Morte Inventada, aonde uma mãe, né, se propõe a dizer que o pai e o avô abusaram sexualmente da filha, né, de 1 ou 2 anos de idade. Né? E nesse caso, o que a justiça manda fazer? De plano, ela manda afastar. Por quê? Porque na dúvida, né, de se houve ou não houve o abuso sexual, a justiça manda afastar de plano, né? Então, daqui que você vai desconstruir uma acusação como essa, se ela for falsa, a criança já está muito, muito, muito convencida, às vezes, de que aquilo foi verdade, né? E a criança, às vezes, é até induzida a isso, né? Então, assim, por exemplo, a menina vai passar o final de semana com o pai. Até que eu já dei esse exemplo em sala de aula, né? Mariazinha foi passar o final de semana com o pai. Aí quando chega lá feliz do final de semana, a mãe pergunta: E aí, Mariazinha, o final de semana foi bom? Foi. E o seu pai cuidou bem de você? Cuidou. Ele lhe deu banho? Deu. E onde foi que ele pegou? E aí começa a induzir, né, a criança a imaginar que aquele cuidado, na verdade, não era um cuidado, era um abuso. Né? Nesses casos, a gente vê a face mais nefasta da alienação parental, certo?
e que pode, inclusive, acarretar prejuízos indeléveis nessa criança e nesse adolescente, porque ele passa a pensar o quê? Aquela pessoa que mais deveria me proteger está abusando de mim. E, na verdade, se for verdade o abuso, é um grande abuso. E se não for verdade o abuso, ela também está sofrendo um abuso nesse momento psicológico e moral da parte de quem está alienando. Então, de qualquer maneira, essa pessoa, essa criança ou adolescente está envolta em uma grande violência, certo? E quais são, então, as sanções? Vamos lá. Então, primeiro aqui, antes de passar as sanções, vamos ver alguns exemplos de alienação parental também trazidos pela lei. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Dificultar o exercício da autoridade parental. Quando que eu dificulto isso? Quando eu desdigo o que o outro disse, né? Aquela voz dúplice na educação da criança. Isso também é alienação parental. Dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. Também nesse documentário você vai ver vários exemplos disso. Por exemplo, o genitor marca um horário para buscar a criança ou adolescente e a pessoa diz outro horário para dificultar esse contato, ou mente dizendo que o pai não ia buscar, ou que a mãe não ia buscar. Isso é uma outra possibilidade. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, né? Então, também mentindo com relação às possibilidades de encontro. Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço, né? É outra possibilidade. Com relação a essas informações médicas, por exemplo, você sabe um exemplo que a gente pode dar? Por exemplo, às vezes a pessoa de uma hora para outra fica alérgica a peixe, algum peixe ou a camarão. Nunca teve essa alergia e de repente passou a ter. E a pessoa omite isso, né? Então, isso é uma coisa, inclusive, grave, porque pode conduzir a óbito. E a pessoa omitiu isso para trazer a culpa para o genitor que naquele final de semana estava com a criança e a criança passou mal porque comeu aquilo, né? Tem gente que, inclusive, faz isso. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares desse, contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Dentre esses, falsa denúncia de abuso sexual, etc. Né? Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com os avós, por exemplo, se mudar para outra cidade sem nenhuma justificativa, né? Qual é o direito fundamental ferido disso tudo? A convivência familiar saudável prejudica a realização do afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, que isso é garantido constitucionalmente e no Estatuto da Criança e do Adolescente, constitui abuso moral contra a criança ou adolescente, o descumprimento dos direitos inerentes à autoridade parental ou os decorrentes da tutela e da guarda. Quais são as providências que podem acontecer na apuração da ocorrência? Também está lá na lei, né? Medidas provisórias necessárias à preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive assegurar sua convivência com o genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso. Você tem isso na própria lei, certo? Né? Ela tem aqui várias possibilidades, inclusive aumentar os horários, né, ou os dias de visitação, assegurar à criança ou adolescente ao genitor garantia mínima de visitação assistida, ressalvados os casos em que há iminente risco e prejuízo à integridade física e psicológica da criança ou do adolescente, atestado por um profissional
eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento das visitas. Por exemplo, no caso da pessoa ter alegado abuso, né? Então, tá, teve abuso? Pois então vamos ver se teve abuso mesmo, se não ficou provado. Então, as visitas agora vão ser assistidas por um profissional. Por quê? Porque se houve abuso, aquela criança não vai querer estar junto do pai ou da mãe, né? Então, vamos ver se não vai querer mesmo. Então, você pode estabelecer que as visitas sejam feitas com um acompanhante, designado pelo juiz. Havendo indício da prática de ato de alienação parental, o juiz pode, se necessário, determinar perícia psicológica ou biopsicossocial. Por quê? Porque aquele que praticou, gente, a alienação parental é alguém que efetivamente precisa de tratamento, né? Quem faz isso com um filho, quem faz isso com uma filha, seja criança, seja adolescente, é alguém que em primeiro momento precisa de ajuda. Então, quais seriam as sanções? A primeira sanção é uma sanção que a gente precisa até entender, né? Ele diz assim: declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. A primeira sanção é uma sanção de advertência. Por quê? Porque às vezes a gente nem sabe que aquilo que a gente está fazendo é alienação parental. Eu falei aqui para vocês sobre algumas brincadeiras, né? Tipo assim, teu pai queima até a água do café. Às vezes a gente imagina isso como uma brincadeira familiar e tudo. E que a gente não desfaz essa brincadeira, a gente deixa rolar e faz várias e várias e várias vezes. E a gente nem imagina que essa brincadeira pode ficar gravada na cabeça da criança e estabelecendo a ideia de que aquele homem é um homem incompetente para cuidar de mim, criança, no caso da minha mãe morrer. E que eu vou morrer de fome porque ele não sabe fazer um Nescau, né? Então, às vezes é importante eu entender que eu preciso depois desfazer aquela brincadeira. Dizer assim, minha filha, eu tô brincando. Meu filho, eu tô brincando. Seu pai sabe cuidar de você, né? Então, tem algumas coisas que eu preciso advertir para a pessoa entender que aquilo pode ser sim tomado pela criança ou adolescente como algo mais sério, principalmente se é uma brincadeira que é reiteradas vezes feita, tá? Então a primeira coisa é advertir o alienador. A outra, que é extremamente necessária, é ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Por quê? Porque aquele discurso reiterado, ele perde a força quando eu sou confrontada com a verdade do amor do outro, com a verdade do cuidado do outro, com a verdade da atenção do outro. Então, as palavras perdem força diante da realidade do amor. Então, por isso que o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado é uma providência importante. Estipular multa ao alienador. Não me pergunte, nunca entendi por que a multa seria uma providência importante. Determinar acompanhamento psicológico e ou biopsicossocial, né? Como eu disse, aquele que aliena, ele aliena porque ele se sente ferido, né? Ou porque ele não consegue admitir uma situação. Então, é importante, principalmente no caso de pais, avós e parentes, que ele tenha um acompanhamento psicológico, biopsicossocial, para que ele possa perceber o mal que ele causa, o que ele pode causar. Determinar a alteração de guarda para guarda compartilhada ou a sua inversão. Por quê? Porque na guarda compartilhada eu garanto a convivência com o cônjuge alienado. Ou então, estabelecer a inversão de guarda. Às vezes é a medida mais importante. Determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou do adolescente, para não ficar havendo aquela alteração de domicílio que afasta a criança
do outro genitor. E nos casos mais graves, declarar a suspensão da autoridade parental, né? Porque aquele que faz a alienação parental, se ele faz isso repetidas vezes, se ele reitera esse comportamento, a lei pode declarar a suspensão da autoridade parental, certo? Caracterizada a mudança abusiva de endereço, inviabilização ou obstrução da convivência familiar, o juiz também poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor por ocasião das alternâncias dos períodos de convivência familiar. Aquilo que eu digo. Se você fica mudando de endereço para inviabilizar esse contato, o juiz pode dizer o seguinte: então a criança não vai ficar com você não, você está tendo que se mudar tanto, então vamos fazer a alteração dessa guarda. A atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao genitor, como a gente viu lá no artigo 1583, né? Ao genitor que viabiliza a efetiva convivência da criança ou do adolescente com o outro genitor, nas hipóteses em que seja inviável a guarda compartilhada, porque às vezes não é possível a guarda compartilhada, às vezes por motivo de trabalho, né? Por causa do horário de trabalho, cada casal, cada família tem a sua dinâmica, né? Então nem sempre é possível. Diante dessas circunstâncias, gente, muitas vezes a alienação parental chega a causar um fenômeno chamado síndrome de alienação parental. Esse termo foi cunhado pelo psicólogo Richard Gardner no ano de 1985. E o que é? Né? Refere-se aos efeitos emocionais manifestados em comportamentos inadequados surgidos a partir do abuso psicológico sofrido pela criança ou adolescente, certo? Em seu estágio mais avançado, faz com que a criança ou adolescente reconheça o discurso mentiroso e difamador como verdadeiro, passando a reproduzir o comportamento do alienador, repudiando o alienado. Nem toda criança e adolescente que sofreu alienação parental vai apresentar a síndrome da alienação parental, mas algumas vão, certo? Então, quando elas vão apresentar isso aqui, né? Elas vão reconhecer o discurso mentiroso e difamador como verdadeiro e vão passar a reproduzir esse comportamento, né, do alienador, repudiando o genitor alienado. Você vai ver muito disso nesse vídeo que eu passei para vocês, que é a morte inventada. E por que ele tem esse nome da morte inventada? Porque o genitor alienado é como se tivesse morrido para aqueles filhos, né? Então, vamos lá. Quais são as consequências, né? Então, assim, o que é isso, né? O que é, então, essa síndrome da alienação parental? É quando se instala esses fortes sentimentos, principalmente de ansiedade, de temor em relação ao outro genitor, né? Na síndrome, né? A própria criança ou adolescente contribui para desqualificar esse genitor, né? Então, quais são as principais consequências? Primeiro, um total sentimento de abandono, baixa autoestima, privação parcial do direito fundamental à convivência familiar. Por quê? Porque ela não quer mais conviver com aquele genitor, né? Então, tem um prejuízo na realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar do genitor, porque se eu não quero conviver com meu pai, eu não quero conviver com a família do meu pai, né? Agressividade, ansiedade,
às vezes depressão, insônia, queda do rendimento escolar, né, entre outras coisas, né? Muitas vezes possível envolvimento com drogas, outras questões, né? Problemas de gênero, né? Dificuldade na relação, muitas vezes, com outros adultos, né? Nas relações quando estão adultos com outros, relações estáveis, né? De relações afetivas estáveis, né? Dentre outras coisas. Aí, como é que normalmente a gente faz isso? Como é que a gente trata isso? Normalmente, quando a gente trata isso, no que a gente chama de psicologia da família, né? Quais são os principais objetivos da psicologia da família, né? Compreensão da personalidade dos atores envolvidos no desenvolvimento dessa dinâmica social familiar, tais como novos arranjos familiares, né? Então, trata de quê? Das famílias reconstruídas, que normalmente acontece, né? Nessas alienação parental, né? Famílias monoparentais, famílias homoafetivas, famílias provenientes de técnicas de reprodução assistida, famílias plurais, etc. Né? E os conflitos advindos de dissoluções familiares, né? Violência doméstica familiar, guarda de filhos, exercício do poder familiar, suas violações, adoções, alienação parental e a possível instalação da síndrome correlata, que é a síndrome de alienação parental, etc. Esses aqui são objetivos da psicologia da família, tá? Aí, normalmente, quais são as diferenças que a gente tem quando a gente tem um psicodiagnóstico clínico ou uma perícia psicológica, né? O objetivo do psicodiagnóstico clínico são as questões que angustiam os pais e a criança. Na perícia psicológica, que é a que a gente faz na justiça, é só auxiliar o juiz no processo judicial. O que eu procuro no psicodiagnóstico clínico? Como é a procura? A procura é espontânea. Como é a procura na perícia psicológica? É através de convocação das partes. Como é que se dá um encerramento no psicodiagnóstico clínico? A faculdade de findar o procedimento é quando as partes bem entenderem, quando elas acharem que tiveram um fechamento daquele drama que eles estão vivendo. Na perícia psicológica, eles devem se submeter até o fim do processo judicial. A veracidade no psicodiagnóstico clínico é do interesse das próprias partes, ou seja, as partes não têm interesse nem em mentiras, nem em dissimulações, porque elas querem curar o que angustia suas almas. Não é raro na perícia psicológica haver uma dissimulação, mentira de forma consciente, por quê? Porque o objetivo aqui é ganhar a causa e se livrar de uma determinada punição. O sigilo no psicodiagnóstico clínico, as informações ficam restritas a quem procurou o atendimento, né? O prontuário é sigiloso. Aqui, na perícia psicológica, as informações fazem parte de um processo que podem contribuir, inclusive, para a criação de jurisprudência, né? Modificando não só a situação imediata das partes envolvidas, mas transformando a própria coletividade. No psicodiagnóstico clínico, né, os prontuários de pacientes com anotações diversas, conforme a linha teórica adotada, é o que a gente tem a partir da apresentação de resultados. A apresentação de resultados na perícia psicológica, né, advém de laudos que vão obedecer um rigor ético e técnico com diagnóstico e prognóstico. Então, é isso que a gente tem. Bom, essa aqui é isso que a gente pôde apurar, né? É o que vocês vão conhecer sobre alienação parental. Eu sugiro a vocês que deem uma lidinha na lei e que não deixem de ver os documentários que eu apresentei para vocês, que vão lhes dar uma visão real do que acontece aqui.
Uma coisa interessante sobre os documentários é que o documentário A Morte Inventada, por exemplo, ele aconteceu alguns anos antes, ou um ano antes, da lei ser editada. E ele apresenta muito mais a forma clássica de alienação parental, que é aquela que acontece em relação a mães e pais, certo? Então, muito mais a forma clássica. Mas, como eu disse para vocês, a gente tem várias configurações de alienação parental. Tem um trabalho muito interessante que o Tribunal de Justiça faz e os Sejuscs, os Centros de Justiça e Cidadania, também fazem, que é chamada Oficina de Pais e Filhos. Acontece no fórum toda quarta-feira, aonde os casais que se apresentam para divórcio, todos eles recebem um telefonema do Sejuscs, aonde eles podem comparecer espontaneamente a essa oficina de pais e filhos, aonde eles são chamados para 3 salas diferentes, onde os casais são divididos, né, o que a gente chama de oficinas de pais, e os filhos vão para a oficina de filhos, né? Você tem uma sala de crianças e uma sala de adolescentes. Nessas oficinas, o que é trabalhado? Gente, é um trabalho muito interessante. O que é trabalhado? É trabalhado exatamente os motivos do divórcio, né? E aonde é desmistificado o papel dos filhos nesse divórcio. Ou seja, o que é trabalhado essa oficina de conjugalidade, né? Ou seja, os motivos do divórcio são motivos conjugais e não motivos parentais. E os filhos passam a ver isso, ou seja, eles veem que aquela relação de conjugalidade é anterior a essa relação de parentalidade. Então, eles passam a ver e a perceber que o papel deles não é um papel de pombo-correio nessas relações, nem é um papel de, de emendar, nem de responsabilidade nessa relação de conjugalidade que agora vai acabar e que eles precisam estar cientes que eles são filhos e que eles não são responsáveis por aquela relação que é anterior a eles. Isso tira um enorme peso das costas deles e lhes dá um alívio imediato muito grande. E essas oficinas têm transformado a vida dessas crianças e desses adolescentes, exatamente para prevenir, né, esses discursos alienantes que muitas vezes podem surgir, certo? Então é um trabalho muito interessante que tem sido feito, né, pelo Tribunal de Justiça, pelos Sejuscs, né, e que a nossa faculdade tem se preparado, né, para assim que os Sejuscs começarem a funcionar lá dentro da faculdade, através do dialogar, né, a gente também passar a fazer um trabalho como esse, porque é um trabalho que passa a prevenir, né, essa alienação parental. Tá? Então, muito obrigada, bom dia para vocês e a gente segue na semana que vem. Tchau!